Hello, my dear students. Olá, meus queridos estudantes, meus queridos alunos. Então, vamos lá. Teacher Vaulene Santos aqui, né, para a aula desta semana. Então, hoje a gente vai falar sobre os questionamentos, as perguntas, como é que a gente faz. Eu sempre digo, é muito importante você fazer pergunta, responder pergunta, porque num diálogo do dia a dia é isso que a gente faz. Você questiona, você responde os seus colegas e você também cria perguntas e também as responde. Então é isso, tá? Vai sempre ajudar você. Eu sugiro que estude bastante para que você consiga saber onde usá-las e como usá-las. Para ajudá-los, temos aqui alguns exemplos e exercício em seguida. Então vamos lá. Quais são as WH questions? Primeiro, então, você tem que saber que para usar elas, você só vai precisar saber o significado delas na tua língua materna. É isso mesmo. O que significa em língua portuguesa cada uma delas, que aí vai ficar fácil para você depois conseguir usá-las em inglês, sabendo o que cada uma significa e praticar sempre. A prática, lembra, a prática é sim o que vai fazer mudar o jogo da compreensão da língua inglesa para você. Então você tem aqui who, lembrando que a galera às vezes se equivoca e fala outro vocábulo, outro som que não who, mas o som é who. Significa quem? Where, abre bem o som desse é, tá? Where significa onde, onde ou aonde. Né? Em português a gente tem as duas expressões. Aonde o verbo que virá será referente à ação, né? Aonde você correrá à tarde, né? Pessoa que gosta aí de fazer aquela corridinha, né? Onde você ficou pela manhã. Então esse onde ficou é um verbo que determina aí que você está parado. Então é onde. E quando você está em ação, em movimento, é aonde. Beleza? Em inglês, você usa o mesmo where para ambas as situações. Depois você tem o why, que é o porquê. Esse porquê, fazendo pergunta, logicamente. E o porquê que você responde significa because. Tá? Por isso ele não está aí. Mas o why sempre é o porquê, tá bom? What significa o que ou qual. Which também significa o que ou qual. Às vezes a galera confunde. Tá? Não confundir esse o que, qual, quais para objetos. Tá? When, quando. Quando você está perguntando aí alguma coisa referente a tempo, você vai usar essa WH question. When. Tá? E how. How, preste atenção que de todas que tem aqui começadas com W, essa é a única que não começa com W, é começada com H. No entanto, ela é uma WH question também, tá? Significa como. Então, tá certo, beleza. Agora a gente já sabe o que significa cada uma. Lembra, se você ouve apenas uma, duas, 10 vezes, 15, 30, dependendo de como você está, você vai esquecer isso. Passou ali 15 minutinhos, você vai esquecer. Porque ele vai lá para o teu inconsciente e no teu consciente não vai ficar lá guardada essa memória. Para que fique na tua memória de longo prazo, você tem que fazer uso diariamente, tá bom? E tá certo. E como que a gente vai fazer para usar as WH questions? As WH questions, lembrando que são palavras usadas para fazer perguntas e você vai sempre usar fazendo perguntas. É simples assim. Então, eu deixei alguns exemplos. E lembra, usa a estrutura. Aprende como que você faz a estrutura, como você vai falar aquilo e vai modificando algumas palavras, alguns vocábulos para se encaixar naquilo que você pretende na tua conversa, tá? Então, você tem aí why. Então, why a gente lembra que é o porquê. Já deixei aí a tradução para vocês, para você não ficar um tempão procurando aí, né? Antes era pior, mas hoje está facinho com o Google Tradutor. Aliás, eu sugiro que depois coloque no Google Tradutor as expressões que tem aí, escute e repita, escreva enquanto vai repetindo, leia enquanto vai repetindo e vai escutando. Escute sempre mais do que os outros, tá? A habilidade do listening é a mais importante, a compreensão auditiva, para que você depois possa falar.
Então você tem why did you do this? Lembra, você nunca vai ouvir ninguém falando em inglês why did you do this? Não, eles vão fazer o linking word. O linking word nada mais é do que linkar, do que juntar as palavras. Why did you do this? Why did you do this? Por que você fez isso? Who are you? Olha aqui, who are you? Quem é você? Who are you? Então, também aí uma expressão bacana para você lembrar e para você colocar em uso. Sempre que tiver chance de usar a língua inglesa, usa, tá? Senão você trava quando alguém falar com você e você não estiver acostumado a falar. Where are the keys? Where are the keys? Onde estão as chaves? What do you want? What do you want? What do you want? What do you wanna? Né? Também pode ser. What do you want? What do you want? Lembra que o do you, você vai fazer do, tá? Você quase não percebe que são duas na hora que você fala. E para você perceber, você tem que ter bastante contato mesmo, senão você fica perdido na hora que escuta. E prestem atenção para não usar a parte escrita como muleta. Sempre os alunos dizem, professor, eu posso ver a parte, escreve aí para eu ver como que é. Aí ele consegue. Tá? Só que isso impede ele de educar a audição dele. Então, ao invés de escrever, é ruim escrever? Não, é ótimo escrever. Mas escrever deve ser a última habilidade com que você deve se preocupar. A que você tem que ter mais atenção é a habilidade do listening, a de escutar, a de compreender auditivamente o que a galera está falando. Depois, assim você fala. E aí, depois, para escrever, vai ser muito mais fácil, tá? E você não vai ficar refém da parte escrita. E aí, o que acontece? A galera sempre diz, eu consigo escrever, eu consigo ler, mas falar eu não consigo. Por quê? Porque é negligenciado a parte auditiva, tá bom? Vamos ver o que tem agora aqui. Tem outro what aqui, ó. What is your favorite color? Essa daqui a galera conhece, a gente sempre fala aí nas apresentações do primeiro dia de aula, então todo mundo conhece. What's your favorite color? What's your favorite color? O is também você não vai separar, você já vai emendar what is. What's your favorite color? Qual sua cor favorita? Depois a gente tem aqui which is your favorite color? Blue or yellow? Aqui eu coloquei isso para a gente ver em que situação a gente vai usar which. Lembra que eu falei lá que pode ser quais? Então, quais das cores? Né? Qual é a sua cor favorita? E aí você tem uma escolha. Tá? Blue or yellow, ou azul ou amarelo. Então, quando você tem essa situação, você usa which, tá bom? Para coisas. Né? Qual a sua cor favorita, azul ou amarelo? Which is your favorite color? When will you do that? Esse will também fica when will you, tá? Você vai emendar esse will you do that. Quando você vai fazer isso? How are we going to do that? How are we going to do that? How are we going to do that? Lembra de colocar a língua entre os dentes para fazer a pronúncia do that. Tá? Não é that, não é vet, não é set, é that. Tá? Então, como nós vamos fazer isso? Estudando, tá? É simples assim. How are we going to do that? How are we going to do that? Tá? Beleza? Não esquece, coloca lá, escuta que isso vai te ajudar pra caramba. Você escutar e você depois reproduzir. E depois de fazer isso, aí sim você escreve, como se fosse um ditado. Tá? Ok, let's continue. Ok, vamos continuar então? Complete the sentences using what, when, where, who. Complete as sentenças usando what, when, where, who. Vamos lembrar? What, o que ou qual. When, quando. Where, onde, aonde. Who, quem.
Então tem aqui, ó. Aqui vocês têm um espaço onde você vai completar. E você tem is your name? É seu nome? Então, esse daqui também vocês sabem, por isso que eu coloquei ele aí, para resgatar isso daí, vocês ter consciência disso e guardando na memória de longo prazo de vocês, porque vocês já conhecem isso daí bastante. Então, qual é seu nome? Como que você vai dizer isso daí, né? Depois você tem Are you from? De onde você é, né? Então, tá de graça aí também. Is your birthday? Né? Quando é seu aniversário? Is your favorite singer? Gente, se você vê favorite com U depois desse U aí, onde tem F-A-V-O, se tiver um U, não tá errado. Assim também não tá errado. O que acontece? Esse daqui é o inglês americano, se tiver com U é o britânico, tá? Mas os dois vai dar para você entender. O que você não pode é travar, que você vê por aí escrito com U e depois sem o U e puxa vida. E eu aprendi errado, não vou escrever favorite. Não, e sempre que tiver dúvida, pesquisa. Tá? Hoje em dia tá fácil de fazer pesquisa. Is your favorite singer? Então, quem é seu cantor favorito? Do you live? Do you live? Do you live? Onde você vive ou mora? Lembra que você tem um live e você tem um live, né? Live, morar, viver. Live, vida, né? Vivo, né? Quando tem lá, vou fazer uma live, vou fazer uma apresentação ao vivo, tá? Então, live e live. Nesse daqui é live, que é viver ou morar, não esquece. Quando for viver ou morar, onde você mora, né? Quando for morar é live e não live, tá? Is your phone number? Is your phone number? Se eu quero perguntar para um colega que eu preciso depois pegar as atividades dele que eu não fiz, e aí como é que eu vou dizer qual é seu número de telefone? Então aqui é o qual, né? Is your phone number? E aí aqui você vai fazer o seguinte, completa, coloca a traduçãozinha. Ah, professor, tem que fazer no caderno? Sim, tem que escrever. Mas antes de escrever, coloca a frasezinha bonita lá no Google, escuta ela, fala ela várias vezes. Por último, você escreve, tá? Primeiro você estuda ela. E como que você vai fazer esse estudo? Ouvindo, tá? Digita lá. Ah, mas hoje em dia é tudo digital, eu vou ter que digitar, eu não vou mais escrever. Então, calma aí, calma, vamos devagar. Ainda você precisa escrever. E quando você precisa escrever, você tem que ter essa memória, tá? Caligráfica, ou seja, o desenho de como escreve a letra. Se você não treinou fazer isso, não tem como teu cérebro tirar isso da onde. Então, o que ele precisa? Que você escreva. Mas primeiro, lembra, escuta, fala, tá? Depois que você estiver fazendo isso, aí você está lendo, aí por último a escrita, tá? Coloca aí as WH questions para ver como é que vai ficar, traduz tudo bonitinho. Aliás, eu já fui traduzindo para que você não fique. Mas lembra, quando você tiver dúvida de uma palavra, procura o que ela significa, porque assim como na língua portuguesa, ela pode se encaixar em vários significados, em contextos diferentes, tá bom? Aqui na questão 7, or question 7, you have, você tem, is your favorite hobby? Então, o que você vai fazer aqui neste hobby? Hobby é aquela ação que você faz, que você gosta, que você faz por prazer, né? Qual é seu hobby favorito? É um passatempo, é aquela coisa que você faz por prazer. Então, qual é seu hobby favorito? Então, anota aí. Qual é a WH question que você precisa colocar aí. Depois você tem speaks English here. Speaks porque você vai lidar com uma terceira pessoa. Ele está perguntando, quem fala inglês aqui? Então, quem fala inglês é uma terceira pessoa. Então, por isso speaks, com esse Szinho aí depois do K. Aqui na 9 você tem, are you going to finish?
Are you going to finish? Então, quando vocês vão terminar? Quando vocês terminarão? Então, lembra que esse going to vai colocar a ação no futuro, tá? No futuro que já está previsto. E você completa aí. Não esquece de depois fazer a pronúncia de todas elas. E na 10 você tem is the park. Tá? Is the park. É o parque? Onde é o parque? Né? Então, onde é o parque? Já que não dá para você fazer qual é o parque, que é o parque, o qual até dá, mas aqui não, nesse contexto não fica bacana. Hein? Então, é o que a gente fala, contexto. Né? O contexto vai dizer para você o que vem melhor, o que fica melhor, qual a combinação melhor ali para a pronúncia. Então, você tem aí na 10 onde é o parque. Não dá para ser quando é o parque, dá para ser quem é o parque. Tá? Então, prestem atenção e façam. Vamos para 11. Number 11. Will you go home? Will, vocês sabem que também vai levar a ação para o futuro. Só que é um futuro incerto. O going to é uma coisa que já está certa. Né? O will é uma coisa incerta. Não sei se vai rolar. Né? Então, will you go home? Quando você irá para casa? Tá? A gente fala quando você vai para casa, se referindo ao futuro. Tá? Aqui porque tem o will. Tá? Quando você irá para casa. Então, quando? E por último aqui, número 12, 12. Lives in that house. Lives in that house. E aí você tem morar naquela casa. Quem mora naquela casa? Quem vive naquela casa? Né? Então é isso, gente. Essa é a atividade de hoje. Preparem-se para a retomada de estudos e sempre que tiver atividade assim, façam bonitinho, estuda no caderno, escrevam, coloca sempre no Google as frases para você retomar a parte do listening. E lembra, se você não fizer o listening, se você não criar uma habitualidade, o hábito de estudar o inglês todos os dias, aí você não vai aprender a contento. Vai aprender, mas vai demorar mais. Tá? Você quer ser essa galera que entra e sai das escolas de idiomas aí um monte de vezes. Por quê? Porque não funciona. O que funciona é você ouvir e repetir. Tá? E ouvir muitas vezes. Tá? Como a gente fez o caminho para aprender a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Apenas ouvindo. Fomos treinados apenas a ouvir por 2 anos. Por que conseguimos falar o português? Porque a gente não conseguia reclamar, né, gente? Como vocês reclamam, hoje vocês não falam inglês. E como vocês usam já uma outra língua, isso dificulta, porque daí as necessidades que você tem, você vai se expressar em português. Então, primeiro de tudo, por que você está aprendendo inglês? Para que você tem que aprender o inglês? E de que maneira você tem que se sentir motivado? Como você vai se focar, motivado para aprender a língua inglesa? Então é isso aí, a gente se vê em breve. Não esquece, faz o listening, faz a escrita e a gente se vê em breve. Até mais.